Olá, bom dia. Estamos iniciando aqui pela TV Estadão, Estadão Discute, hoje especial, nesse dia de cobertura aqui em todas as plataformas do Grupo Estado, Rádio Eldorado, a TV Estadão, o Jornal Estado de São Paulo e o portal estadão.com.br, da análise pela Câmara dos Deputados, em plenário, já começou inclusive a sessão, da aceitação ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer, oferecida pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. Dependendo do resultado, aí vai o caso ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que aí sim autoriza ou não a abertura de processo contra o presidente Michel Temer e o seu consequente afastamento por até 180 dias. E nós temos dois convidados para discutir esse dia histórico aqui com a gente. Eu os apresento agora. Primeiro, o professor Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia da Unicamp. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite. Agradeço também ao professor Leonardo Pantaleão, do CPJUR, que é advogado também especialista em direito penal. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu peço para vocês acompanharem com a gente mais um trecho lá, agora de um pronunciamento na Câmara dos Deputados. Os deputados estão se alternando, é o Major Olímpio agora, do Solidariedade, falando, obviamente, contra o presidente Michel Temer. Vamos ouvir. Escutas em relação a ele, recebeu clandestinamente um bandidaço que financiou 1.826 políticos, caixa 1, 2, 3, 10, e ele recebia na garagem. Olha, tem que continuar com isso, viu? Rocha Lula está dizendo nesse mesmo inquérito, quando... Bem, a gente está ouvindo aí então o deputado Major Olímpio, que tem um linguajar policial até, né, até pela origem dele. Nesse momento lá, para o nosso telespectador entender, já tivemos os primeiros 25 minutos em que o relator lá da CCJ falou, no caso, falou até em defesa de Michel Temer, porque o relatório da CCJ rejeitou a denúncia. Depois, 25 minutos para o advogado, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, defendeu o presidente. Na prática, 50 minutos favoráveis ao presidente. Bem que ninguém está ouvindo nada ali, o plenário às vezes fica vazio. E agora vão se alternando os deputados, 5 minutos a favor, 5 minutos contra. Eu queria começar com o professor Roberto Romano. Esse ritual todo aí que a gente está assistindo, que cenário que o senhor está projetando aí para o fim do dia hoje, professor? Bom, não tenho bola de cristal e mesmo assim, se eu tivesse, seria muito complicado, porque ela está muito obnubilada por ventos dos interesses momentâneos. Eu creio que o mais provável é que seja negada essa licença pela Câmara e o presidente da República continue cada vez mais fraco no exercício do seu mandato. Esse é um ponto muito grave, no meu entender, porque você tem aí um enfraquecimento geral das instituições democráticas brasileiras, você tem uma desconfiança cada vez maior do eleitor nessas mesmas instituições e você tem sinais cada vez mais claros de busca de autoritarismos e de messianismos. Isso me parece muito grave. Professor Pantaleão, toda a ritualística que a gente está assistindo ali, nesse começo ainda, pouco mais de quase 2 horas de sessão, não houve acusação porque o relatório foi favorável ao presidente Temer. Está seguindo o padrão? Tinha que ser assim mesmo? Porque na verdade, num primeiro momento, quando se tem a apresentação e a leitura do relatório da CCJ, o relatório foi favorável, então acaba havendo aí uma acumulação, tanto da manifestação do relatório emitido, aprovado pela CCJ, quanto da defesa do próprio presidente Michel Temer. Então isso acaba sendo uma coisa natural, embora também é importante que a gente venha a esclarecer alguns aspectos referentes a isso, porque hoje o que nós estamos vendo, e agora há pouco até vemos aqui o Major Olímpio comentando, é uma retórica de natureza puramente política. Hoje não se tem uma discussão de cunho jurídico propriamente dito, porque o que se busca hoje é deliberar politicamente se a Câmara autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal
analisar a denúncia criminal que foi apresentada contra o presidente Michel Temer. Então hoje a grande discussão é essa, por isso que nós tivemos aí essa correria desenfreada do governo nos últimos dias, recebendo inúmeros líderes partidários, no sentido de tentar demover, né, até com aprovações econômicas para obras nas suas respectivas localidades e tudo, para poder então demover essa possibilidade. E o discurso do próprio Dr. Maris de Oliveira foi muito claro nesse sentido, pedindo à Câmara que concedesse mais 1 ano e meio de tempo, porque esse é um outro aspecto importante. O fato da Câmara não autorizar agora não significa que jamais ele será apurado por essa conduta. Não é um arquivamento. Não é um arquivamento, é só uma suspensão momentânea para que, eventualmente, após o encerramento do mandato, isso venha a ser analisado nos trâmites normais. E aí na primeira instância? Aí, Elton, mas se ele não, é nem no STF. Ele não tendo mais nenhuma prerrogativa de foro, aí segue o caminho normal do Poder Judiciário. Tá certo. Professor Romano, a gente tem o placar aqui do Estadão, que o jornal liga para cada parlamentar, e a gente tem observado aqui o seguinte, que justamente os deputados do PSDB e do Democratas são os que menos declaram voto, né? O senhor vê alguma explicação para isso? Olha, aposta menos quem tem mais a perder, né? Aposta menos quem tem mais a perder. Então, no caso, o PSDB e o DEM têm muito a perder nessa jogada toda. Se, por acaso, por um milagre, e o milagre se chama distribuição de recursos, etc., cargos, né? Se por um milagre ele, digamos, é barrado esse processo, evidentemente que haverá sempre uma fratura entre o PSDB e o DEM e o presidente da República e seus colegas, né? Então esse é um ponto. Se por acaso passa, você já imaginou o que significa o governo de um partido minoritário como é o DEM, com um aliado bastante complicado que é o PSDB, e com uma oposição que se julga vencedora, né? Então, veja, a situação é muito complicada. Eu acho que, por prudência, eles estão escondendo o jogo até o final. Vamos lembrar que para ser aprovada aí a acusação, quer dizer, tudo isso que o professor Pantaleão explicou, são necessários 342 votos. O governo, por um lado, precisa de muito menos, 172, mas também se ele conseguir poucos votos, ainda que escape, isso dá um balizamento para o futuro do governo. Se ele não ganhar por uma margem muito ampla, é ruim para ele também, né? É ruim para ele diante da população e é ruim para ele diante do chamado mercado, né? Você tem aí uma expectativa de reforma da Previdência, você tem uma série de medidas que estão prometidas pelo presidente e que, num resultado ruim hoje, vai atrapalhar muito. Bom, professor Pantaleão, o Dr. Maris falou sobre o encontro, porque está sendo muito falado sobre o encontro de Joesley, o fato do presidente ter recebido, e ele disse que não foi um encontro clandestino, né? Como é que o senhor vê esse aspecto formal da denúncia do procurador Janot? Não, na verdade você tem aí aqueles embates naturais entre a acusação e a defesa. É evidente que a defesa vai tentar justificar um motivo ou tentar transparecer uma naturalidade naquele encontro, naquela relação, em que pese o horário, em que pese o local, em que pese estar fora de completamente de qualquer agenda programada pelo presidente. Agora, por outro lado, a acusação, ela pega esse elemento como uma espécie de clandestinidade, e essa clandestinidade reforçaria algo ilícito por trás, porque se não houvesse esse intento ilícito, não haveria essa necessidade da clandestinidade. Então, você tem aí esse jogo de argumentos, tanto de um lado quanto de outro, no sentido de tentar gerar um convencimento. Convencimento esse não só para esse momento que estamos vivendo hoje, esse momento relacionado à aprovação na Câmara, mas também já intentando sensibilizar o Supremo Tribunal Federal, caso venha a ser aprovada pela Câmara a análise jurídica da denúncia. Um ponto importante que também eu reputo que é relevante esclarecermos é o seguinte: mesmo que ocorra uma aprovação por parte dos deputados hoje, para que o Supremo venha a analisar o conteúdo formal, o conteúdo ideológico da denúncia apresentada contra o presidente, isso não quer dizer
que ele será suspenso ainda nesse momento. Por quê? Porque a partir daí o Supremo ainda vai analisar a denúncia e verificar se a denúncia tem o mínimo de sustentação necessária para dar início a um processo penal. Caso isso venha acontecer, então veja, temos 2 momentos ainda antes de uma eventual suspensão. O primeiro momento, esse de hoje, que estamos enfrentando aqui, sendo necessário 342 votos favoráveis ao recebimento, e um segundo momento, que é uma análise jurídica da peça acusatória oferecida pela Procuradoria da República. A partir daí é que nós temos aquela possibilidade de suspensão do presidente. Então ainda temos algumas etapas a ultrapassar ainda até alcançar esse ponto da suspensão. É a suspensão que seria por até 180 dias, por até que é o prazo 180 dias, que é o prazo que o Supremo teria para deliberar a respeito dessa ação penal. Tá certo. Então são trâmites importantes, mas julgamento... Acho que dá para dizer julgamento, porque é político agora, né? Sim. É uma questão eminentemente política. Nesse jogo de forças, professor Romano, deixa eu ver, o pessoal está olhando para quê? Para 2017 ainda, olhando lá na frente para 2018? Como é que se equilibra na balança? Bom, em primeiro lugar, a balança está totalmente desequilibrada, né? Eu acho que nós estamos, não por acaso, num momento de crise em que você não tem parâmetros seguros, né, de ação, de prudência e até mesmo de obediência à lei. Eu acho que você tem aí um terreno muito instável, né, do ponto de vista das relações políticas e institucionais. Agora, do ponto de vista imediatista, é evidente que você tem várias táticas servindo a estratégias diferentes. Por exemplo, essa tática de deixar o presidente no palácio sangrando, né, é uma delas. O resultado pode ser catastrófico até para quem está estabelecendo essa tática. A oposição, no caso. A oposição, sobretudo, do Partido dos Trabalhadores, né? A outra tática é justamente tentar reforçar a base aliada de apoio, né? Mas esse reforço se mostra cada vez mais improvável, porque você tem os partidos que mais tinham peso ideológico, que é o caso do PSDB, que estão rachados, né? E rachados não só devido à campanha presidencial de 2018, mas devido às questões dos estados. Veja, o caso aqui de São Paulo é muito típico, né? Então, eu acho que você tem vários ensaios, né? Hoje eu diria que é um ensaio geral daquilo que nós vamos enfrentar durante 2017 e 2018 inteiro. Bom, a sessão prossegue lá com pronunciamentos que se sucedem, né? 5 minutos para um parlamentar falar a favor de Michel Temer, 5 minutos contra também. No Supremo também, imagina-se caso se chegue a essa fase, professor Pantaleão, algo que seja apertado também, né? Não se vê uma tendência no Supremo firmemente, não, né? Não, nós temos percebido isso, inclusive pelos próprios debates que se sucederam recentemente, né? Você tem aí alguns sustentando até que não poderia sequer ter validado a delação que foi feita, né? Embora o termo técnico seja colaboração, mas se convencionou chamar de colaboração delação premiada. O termo técnico da lei é colaboração premiada, né? E esse termo delação já foi substituído em 2013 com uma nova legislação. Mas, enfim, diante desse contexto, já se discutiu muito, até se teria o relator autonomia para homologar sozinho aquela colaboração que foi firmada pelo próprio Joesley. Já se discutiu muito, isso virá fortemente à tona, a validade da prova obtida decorrente daquela gravação que foi feita pelo Joesley, as escondidas do presidente Michel Temer. Então essas discussões jurídicas, elas sem dúvida alguma vão gerar debates firmes dentro do Supremo Tribunal Federal. Não vejo uma votação tranquila, não vejo nem de longe uma espécie de unanimidade numa relação que envolva um recebimento de denúncia desse jaez. Agora, para explicar para o nosso telespectador, que nem sempre vai ser um especialista, né? Porque se houver a rejeição mesmo, não se chega nem a essa fase. Não. No Supremo. Não, aí o que acontece? Enquanto ele estiver no exercício do mandato de presidente da República, para que o Supremo possa analisar o conteúdo formal da denúncia, a Câmara tem que autorizar. Então isso significa, contrário senso, que caso não haja autorização, o Supremo fica de mãos atadas.
O Supremo não pode analisar juridicamente a denúncia que foi apresentada. Ele teria que esperar 1 ano e meio, que é quando se encerraria o mandato presidencial, para que aí então ele pudesse avaliar o conteúdo formal dessa acusação que foi apresentada. Professor Romano, a gente vê esse toma lá da cá, que também não é novidade para nós, né? O senhor várias vezes já veio aqui para falar desse assunto. As emendas parlamentares, por exemplo, para mim são como água no encanamento, né? Alguém vai lá, vai abrir a torneira em algum momento. Se não fosse agora, seria para a reforma da Previdência, mas de qualquer forma, é assim mesmo, a gente vai ter que se acostumar com isso ou é possível mudar essa sistemática? Olha, é necessário mudar, é possível mudar lentamente. O impossível é querer que esse Estado, da maneira como ele foi produzido em 500 anos, se transforme rapidamente, né? Eu acho que existem, se você fizer uma anamnese do Estado brasileiro, você vai ver que nós temos muita base ainda no sistema absolutista de poder. No sistema absolutista de poder, o rei distribuía favores, cargos, etc., né, para se manter no trono. De vez em quando ele era morto, né, evidentemente. Agora, no caso brasileiro, né, nós mantivemos, não apenas no Estado, esse é um ponto grave, não apenas no Estado, na ética social brasileira, o favor, a troca de favores, o compadrio é um elemento essencial. E, portanto, isso barra aquele princípio norteador do Estado moderno, que é a divisão entre público e privado, né? Se você não tem essa noção bem firme, e no Brasil nós não temos, né, o público é permeado pelo privado e vice-versa, né? Então, evidentemente, você não vai mudar essa situação. O dano que se recebe, eu diria quase que é uma segunda natureza da sociedade brasileira. Então, é preciso lutar contra isso. Para lutar contra isso, nós temos que lutar contra costumes, e costume é uma das coisas mais graves do plano ético. Quando você tem um costume, você já automatizou comportamentos, então você faz sem ter plena consciência do que você está fazendo, né? Nós rompemos com aquele princípio básico da lição sociológica, da expectativa de comportamento. Você espera que um juiz, por exemplo, vai me perdoar, né? Sim. Você espera que um juiz não venha à imprensa dizer que o procurador da República é louco, que está ensandecido e doido, como aconteceu hoje, quando nós abrimos o jornal, né? Então, você espera que ele tenha um comportamento que separe o seu papel de juiz do seu papel de político e de cidadão. Nós não temos isso. E ficamos vendo esses debates aí pela imprensa mesmo, né? Exato. Lógico que a gente reproduz e tem que dar repercussão a isso, mas são debates me desculpe, mas só para terminar, quando o senhor Gilmar Mendes se encontrou quase secretamente também com o senhor Michel Temer, ele veio a público dizendo que ele tem esse direito. Ele não tem. Do ponto de vista legal, pode ser que ele tenha uma saída, mas do ponto de vista ético, não tem. Esse ponto que o professor Romano está citando, o professor Pantaleão, acho que é importante. Parece que o judiciário também está nos holofotes, né? O cidadão está prestando mais atenção. A gente sabe hoje os nomes, ou pelo menos de vários ministros do Supremo. Até que ponto isso é bom ou é ruim na avaliação do senhor? Eu acho que toda vez que você tem uma transparência no sentido de conhecer quem são os ministros que integram a maior corte do país, isso sempre é favorável, né? Agora, por outro lado, você tem um grande risco decorrente disso, que é, a partir do momento em que aquela corte fica em evidência, automaticamente a população observa melhor o comportamento dos integrantes daquela corte. E isso não é de agora, isso a gente já tem aí desde a época do Mensalão, Joaquim Barbosa, onde nós tivemos toda aqueles eventos, aquelas discussões acaloradas, e inclusive envolvendo Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, aqui ficou até emblemático algumas referências que foram feitas ali, mas por outro lado, o risco que isso gera é que aumenta demais a responsabilidade do comportamento dos integrantes dessa corte. Porque a partir do instante que eles começam a imiscuir comportamentos jurídicos com comportamentos políticos, pessoais, de amizade, de favor, então a partir do momento em que você tem divulgado
um conteúdo de uma interceptação telefônica entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um senador investigado sobre uma prática de diversos crimes, e o que é pior, o senador pedindo ajuda a um ministro do Supremo Tribunal Federal, essa situação ela começa a abalar a credibilidade do próprio Poder Judiciário perante a população. E eu costumo dizer o seguinte, quando a população enxerga nos seus poderes da República, seja o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inclusive, os enxerga sob suspeita, sem a devida credibilidade, não sobra mais nada para o cidadão. Então, a partir desse momento, é um salve-se quem puder, cada um começa a olhar para si próprio e se afastando completamente de um ideal de sociedade que é aquilo que buscamos. É verdade. Talvez nessa linha até do que vocês dois estão falando ontem, por exemplo, o juiz Sérgio Moro fez aniversário, levar populares, né? Levaram um bolo para ele. Até comentava hoje na Rádio Dourado, acho que não é o caso nem de tratar um juiz como herói nem como vilão, tem que ser um juiz e julgar. Mas a gente tem visto isso também por outro lado, né? Essa contraposição ao ministro Gilmar Mendes, o juiz Moro sendo tratado como se fosse um herói, né? Não sei até como é que o senhor avalia essa personificação, professor? Eu acho que é justamente a orfandade que a cidadania tem de partidos políticos verdadeiros, de instituições que cumpram seu papel, né? Porque veja, por que um juiz recebe tantos aplausos? Porque supostamente ele cumpre bem o seu papel. Sim. Quer dizer, os outros são todos desonestos. Ou seja, cumprir a obrigação. Esse é o ponto, né? Quer dizer, na verdade, quando você bate palma para um juiz, seja Joaquim Barbosa, aliás, o Joaquim Barbosa é bem emblemático, né? Você tem uma pessoa altamente cultivada, que subiu na vida com esforço e tudo mais, tem os seus méritos. Mas esse senhor tem um pensamento altamente autoritário. Eu me lembro perfeitamente quando foi votada a constitucionalidade da reforma da Previdência proposta por Luiz Inácio da Silva, e esse senhor, do alto dos seus favores devidos ele retribuiu ao presidente da República, dizendo que não existem direitos adquiridos. Porque se existissem direitos adquiridos, até hoje nós viveríamos sob o regime de escravidão. Um sofisma que um aluno de primeiro ano não faria, né? Então, veja, estavam propondo a presidência da República para esse senhor. Eu não quero papadoque nenhum, sabe? Não tenho nenhum dever, nós não temos nenhum dever de obedecer a alguém autoritário, porque cumpriu o seu papel, cumpriu o seu dever. Então, nesse caso, eu acho que nós estamos muito a mercê, desde Getúlio Vargas, passando por Jânio Quadros, passando por Fernando Collor de Mello, passando por Luiz Inácio da Silva, nós temos esses salvadores da pátria, que uma vez estão no Executivo, outra vez no Legislativo, outra vez no Judiciário. Chega de salvadores da pátria. É necessário que o Estado funcione democraticamente. E é interessante em relação a esse assunto, né, o porquê que o juiz Sérgio Moro acabou ganhando essa projeção. Eu também, além disso tudo que foi brilhantemente colocado pelo professor, eu ainda tenho uma outra ideia também que se soma a essa, que é toda a sociedade, isso faz parte, a sociedade ela sempre precisa se espelhar em alguém. E o que acontece? Para ter até um padrão de comportamento de referência. E o que acontece hoje, e não é de hoje, né? Historicamente, o Brasil é muito carente de ídolos. O Brasil é um país que é carente de ídolos. Então, qualquer pessoa que eventualmente possa se destacar no sentido de, olha, eu estou tentando lutar por vocês, combatendo a corrupção, acaba ganhando uma conotação muito acima do normal. Nós temos, durante a atividade diária do Poder Judiciário, centenas ou talvez milhares de processos em andamento, apurando crimes de corrupção por parte de funcionários públicos. Mas esse ganhou uma conotação no sentido de envolver autoridades das mais variadas categorias, principalmente no âmbito político, que até então, embora toda a sociedade reconhecesse isso, toda a sociedade sempre teve aquela ideia de que o político tem que ser visto com reservas por conta daquilo que corre nos bastidores, é aquela ideia que se tinha. Hoje isso veio a ser desmascarado. Então aquela pessoa que está à frente disso, automaticamente acaba ganhando essa conotação. E o interessante é que
nem sempre é o juiz Sérgio Moro que foi quem desvendou esse sistema. Se esquece muitas vezes daqueles que foram investigar a fundo, como por exemplo agentes de Polícia Federal, delegados de Polícia Federal que sofreram inclusive represálias pelo fato de estar à frente disso tudo. Mas é aquele que em tese está no final da linha e esse acaba ganhando essa conotação. Só um dado, o Ministério Público Federal fez uma pesquisa mostrando que cerca de 40% dos processados na lei de responsabilidade fiscal foram sancionados negativamente. O que quer dizer que algum juiz, algum promotor cumpriu o seu papel. Pode dizer que é pouco, mas em 500 anos de 100% de impunidade é muito. Né? Então não é apenas o juiz Sérgio Moro, não é apenas o Dallagnol, etc., que são os salvadores da pátria. Aliás, pátria que precisa de salvadores não merece ser salva. Certamente. Professor, a gente está indo para a reta final aqui com vocês, mas acho que é inevitável, embora os processos sejam diferentes, até juridicamente, fazer um comparativo da situação atual com o impeachment da presidente Dilma. Mas eu queria falar no campo das manifestações populares. Na época, parece que a gente está falando tanto tempo atrás, mas não, estamos falando de 2016 ainda. Havia um clima de Brasil e Alemanha antes do jogo, em relação aí ao impeachment da presidente Dilma. Pessoas nas ruas, naquela euforia. Hoje parece que é o clima de Brasil e Alemanha depois do 7-1. Né? Todo mundo meio assim letárgico. Por que isso? Como é que o senhor vê isso? Veja, você tem um descompasso entre as chamadas massas físicas e as massas virtuais. Né? Nós estamos ensaiando a democracia virtual. Né? E, evidentemente, do ponto de vista das massas físicas, há um refluxo muito grande. Mas, do ponto de vista das massas virtuais, a fogueira está se acendendo cada vez mais. Né? Você tem uma intensificação muito grande do debate e, muitas vezes, no pior sentido. No sentido do maniqueísmo, de colocar o outro como inimigo, etc. Então, veja, esse é um ponto. A Vera Magalhães, outro dia, falou sobre esse ponto. Nossa colega. E a Eliane Cantanhede também. Nossa colega. Acho que é um ponto muito importante a ser visto. Há um filósofo, Peter Sloterdijk, né, que justamente está analisando, em termos mundiais, essa passagem do elemento físico para o elemento virtual. Nós ainda não dominamos perfeitamente esse tipo de comunicação, mas com o tempo ele será predominante. Para a gente completar. E juridicamente também são diferentes os aspectos. São cenários completamente diferentes. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje é um suposto envolvimento do presidente Michel Temer na prática de um crime que é um crime comum, que é um crime que não é um crime, aquilo que se chama, mesmo que impropriamente, mas se chama de crime de responsabilidade. O que aconteceu com a ex-presidente Dilma foi que ela foi acusada, pela razão daquelas pedaladas fiscais e daí por diante, pela prática do crime de responsabilidade. Então o procedimento é diferente. Quando você tem um crime de responsabilidade sob julgamento, inclusive o órgão julgador é outro, que é o Senado e não o Poder Judiciário. Agora nós estamos tratando de uma situação de prática de crime comum, que não decorreu da prática do crime de responsabilidade. Embora essa conduta também, segundo alguns, poderiam sugerir também o crime de responsabilidade em relação ao fato de ter recebido o Joesley da forma como recebeu. Enfim, aí é uma outra discussão. Mas a diferença fundamental, por que em relação à ex-presidente Dilma nós tivemos aquela movimentação puramente política onde o Supremo somente interviu na figura do seu presidente para presidir o julgamento? Por quê? Porque lá era um crime de responsabilidade e, de acordo com a Constituição Federal, o ônus de julgar crimes de responsabilidade é do Senado. Nesse caso, nós estamos diante de um crime comum, uma imputação da prática do crime de corrupção, portanto, diante desse contexto, a mesma Constituição delibera que, para esse fim, seja o Supremo Tribunal Federal. O Senado nessa se livrou, ou sei lá, nós nos livramos do Senado. Isso é uma outra discussão, né? Bom, quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Primeiro, o professor Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia da Unicamp. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. E também ao professor Leonardo Pantaleão, que é advogado especialista em Direito Penal e professor do CPJur. Também agradeço a sua presença. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Bom, eu aviso aqui o nosso telespectador que nos acompanha. A cobertura continua durante todo o dia aqui no Grupo Estado. Estamos aí com as imagens da TV Câmara.
Vamos ter às 3 da tarde uma nova transmissão ao vivo aqui. Você continua acompanhando na Rádio Eldorado, na TV Estadão, no Jornal Estado de São Paulo, em tempo real, no estadão.com.br. Logo mais às 3 da tarde estaremos juntos de novo. Já deixo o convite aqui para você. Obrigado pela companhia até aqui e até mais. O poder que ele exerce. E não tem honrado. Não tem honrado com as práticas que nós estamos vendo. Ele chega a chamar de banditismo e que a salvação dele é a salvação do Brasil. Ora, o que aconteceu nesse último mês?